Saudações, namastê, axé, shalom, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um encontro comigo. Eu não sei por onde você está me assistindo agora nesse momento, se é pelo canal de YouTube ou se é pelo Facebook, mas seja qual for a plataforma, eu quero te pedir para que você curta, compartilhe, comente, deixe aqui a sua participação para tornar essa live, óbvio, mais interativa e para me motivar a trazer mais conteúdo para você. Hoje nós vamos falar sobre sabás de bruxaria, os festivais das bruxas, os encontros das bruxas, o que nós fazemos nesses encontros, que rituais são praticados. Então, essa é a sua oportunidade também de poder participar comigo e tirar suas dúvidas. Eu trouxe muita gente para essa live, eu trouxe muita gente para fazer parte desse encontro comigo, como uma forma de me embasar, inclusive, né? De tornar aqui não só o meu parecer, mas o parecer de outras pessoas também. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Ai, muito pesado. Olha só, eu trouxe essa galera aqui. Deixa eu ajustar aqui esse copo de água para cá. Água e livros não dá certo. Então eu trouxe essa galera aqui, ó, para me basear e, obviamente, não falar nenhuma abobrinha, né, no decorrer dessa live. E eu vou utilizar dessa live para fazer essa revisão de literatura com vocês, para que vocês possam conhecer, né, a opinião de outros autores, outros pesquisadores. Eu trouxe nomes muito influentes aqui nessa minha coleção de livros, nessa minha biblioteca mística, para a gente poder falar sobre o que é o sabás. Que existe muita polarização dentro da bruxaria, dentro do paganismo, ou seja, diversos grupos, correntes, tradições, filosofias, diversos segmentos diferentes. No quesito sabás, todas essas diferenças se encontram e se convergem de uma maneira muito positiva, porque todos os autores que eu pesquisei, eles concordam ou se aproximam da definição, do conceito de sabá um dos outros. E isso eu achei bem bacana e quero compartilhar com vocês. Esse mês, a gente está agora em setembro de 2020, mas esse vídeo vai ser um vídeo que você pode assistir em qualquer época. Porém, os inscritos no canal de YouTube recebem conteúdos exclusivos, conteúdos gratuitos, e os membros do canal de YouTube pagam uma taxa mensal, igual Netflix, e tem acesso a conteúdo exclusivo. Então, nesse momento, eu estou falando sobre sabás. Porém, os membros do canal têm acesso a rituais e dicas de como praticar os seus próprios sabás. Então, compensa se tornar um membro do canal. O membro, ele não é o inscrito, você pode ser as duas coisas, porém, o membro, ele tem acessos prioritários, acessos exclusivos que o inscrito não vai ter. O inscrito, ele tem acesso público, enquanto que o membro, ele tem acesso a um conteúdo mais trabalhado, um conteúdo mais encorpado, até porque a ideia do membro do canal é para que eu possa te acompanhar mais de perto e principalmente filtrar, porque muita gente que é inscrita no canal não tem condições, não tem condições psicológicas de praticar magia. Então, o que a gente faz com o membro do canal é dar esse suporte inicial, prestar para essas pessoas um trabalho mais sério, mais fiel aos membros. Então, compensa você se tornar um membro do canal, é super baratinho e você aprende muita coisa. Bom, então, esse mês de setembro nós temos sabá, inclusive. Eu vou começar por esse livro aqui,
Dicionário das Religiões, da editora Cultrix. O autor é John R. Reynolds. E olha só o que ele diz sobre sabás. Na verdade, ele pega o termo Shabá, que quer dizer sábado, ou Sabat judaico. É um dia de descanso completo para o judeu tradicional, como indica o seu nome em hebraico, Shabbat, que quer dizer descanso. Celebra-se a criação do mundo por Deus e a sua total dependência dele. Isso está em Gênesis e em Êxodo. Também comemora-se a redenção dos israelitas do cativeiro no Egito. Em certo sentido, foi incorporado na prática cristã tradicional, embora Jesus Cristo fosse criticado por sua aparente complacência em relação às leis do Sabá. A literatura rabínica vê no Shabá e seus rituais um dos aspectos mais distintivos da relação da aliança de Israel com Deus. O Talmud define as 39 principais categorias de trabalhos proibidos no sábado. Incluem o acendimento de pelo menos 2 velas pela dona da casa antes do pôr do sol de sexta-feira, quando o Shabat principia, né, quando ele começa. O Kiddush, santificação do dia, recitado sobre o vinho na noite da sexta-feira e no sábado, na hora do almoço, e uma cerimônia de separação, Havdalah, com bênçãos recitadas sobre o vinho, especiarias e a chama de uma vela ao terminar o Shabat. Legal, né? É importante trazer esse conceito, mesmo pertencendo a uma outra religião, uma outra doutrina, porque logo vocês vão entender onde eu quero chegar com essa live, tá? Com essa definição. Aqui, agora eu vou pegar para vocês um que é o Wicca essencial. Deixa eu achar aqui um ponto que fale. Roda do ano, 46. Aqui ele vai falar também sobre o Sabá. Bem, olha só o que... Ah, tá, eu não falei sobre os autores, né? Então, esse livro aqui, ó, ele é bem grande. O Wicca essencial. Para você vai estar mostrando virado, porque eu estou fazendo aqui sentido self, né? Os escritores são Paul Twittem e Stelly Daniels, editora Pensamento. Bem, nesse livro, na página 46, diz o seguinte: esses festivais evoluíram a partir de várias tradições. São sazonais e refletem o ciclo progressivo tanto das sociedades agrárias quanto das caçadoras. Mitologicamente, eles representam o ciclo anual das donzelas, Ele representa o ciclo anual da donzela, mãe e anciã da deusa, e o nascimento, maturação e a morte do deus. Então, aqui quando ele cita ritos sazonais, ele quer dizer que são as estações do ano. Então, as bruxas e os bruxos, os magos, os simpatizantes, os wiccas, né, wiccanos, os pagãos, eles cultuam as estações do ano, eles celebram, cultuam não, a palavra correta é celebram. Eles celebram as estações do ano porque eles acreditam que são passagens, fins e inícios de ciclos. Então, essas datas são celebradas para nos lembrar do nosso contato com a natureza, da necessidade que nós temos em constantemente nos reconectar.
Eu entendo da seguinte maneira: quando nós saímos das cavernas, quando nós deixamos de agir como os primatas, nós nos distanciamos da natureza em um grau muito drástico, porque hoje todos nós vivemos uma vida moderna, rodeados de tecnologia, de facilidades, de uma vida cômoda, vamos colocar dessa forma. E, na verdade, o que nós temos é esse distanciamento da natureza, esse distanciamento do que de fato nós somos, do porquê viemos, do para que viemos e o que estamos fazendo da nossa vida. Então, a ideia desses cultos primitivos, esses cultos de animismo, ou esses cultos que trabalham e manipulam magia, energia, feitiçaria e etc., a ideia desses cultos é nos reconectar com a natureza, é nos reconectar à nossa essência. Então, o ser humano, ele sente essa necessidade. Você pode perceber que quando você está em contato com a natureza, você se sente mais tranquilo. Isso te traz paz, te traz calma, te traz serenidade. E é basicamente por isso, porque de fato a natureza é o nosso habitat natural, né? Então nós escolhemos viver enjaulados em apartamentos, fechados em casas, e a gente, com o tempo, com essa rotina desgastante do homem moderno, a gente acaba se distanciando dessa qualidade de vida que é estar em contato com a natureza. Porém, assim, há suas exceções. Muita gente acaba largando a vida urbana por uma vida mais rural, buscando especificamente qualidade de vida, buscando uma vida mais tranquila, né? Então, eu acredito fielmente que esses cultos, tanto a Wicca, o paganismo, o neopaganismo, as religiões de matrizes africanas, a mensagem que elas querem nos passar, que elas querem nos mostrar, é que a gente precisa se reconectar com a terra, que a gente precisa se reconectar com as estações. Porque se você observa a natureza, você percebe que principalmente as pessoas que vivem com esse contato, elas vivem melhores, né? Elas vivem melhor, elas vivem até mais tempo do que os homens da cidade, vamos colocar assim, né? Os homens da cidade adoecem com muita facilidade, com muita frequência, têm poucos anticorpos, enquanto que os homens rurais, eles vivem mais tranquilos, com menos estresse, por aí vai. Então, a ideia desses cultos é nos reconectar com a terra. E veio num excelente momento. Nós estamos vivendo em um mundo onde a poluição está muito grande, né? Então, que bom que há esse resgate dessas práticas e dessas culturas para nos mostrar que nós precisamos cuidar do nosso planeta, que nós temos essa responsabilidade não só com a nossa residência, mas com a cidade, o bairro, o estado, a rua, o mundo em que nós vivemos. Continuando, eu vou agora pegar o livro da Irene Monteiro, Dicionário Básico de Magia e Esoterismo, da editora Ediouro. Ela diz o seguinte: entre as obrigações dos praticantes da bruxaria ou da grande arte estão principalmente as comemorações dos ciclos da natureza. Com este objetivo é que se realizam cerimônias ou assembleias. E aí ela diz aqui que os esbás são ciclos lunares, enquanto que os sabás são ciclos solares, ou seja, as estações. Os sabás são assembleias. Alguns autores, como como é que é o nome dessa mulher, gente? A Laure Cabot, ela vai chamar de assembleia também,
tá? Então, os sabás são assembleias e cerimônias nas quais os bruxos reverenciam diversas divindades com danças, cantos, festas que podem chegar a durar 4 dias. O objetivo é estabelecer o equilíbrio harmonioso com as forças divinas e os elementos da natureza. Então é o que eu disse agora há pouco, né? O objetivo é reconectar o homem à natureza, ao divino, ao sagrado. Então esse livro aqui também é muito bom. Por isso que eu vou citando, tá? Eu vou citar os livros, os nomes, os autores. Deixa eu só separar esse daqui, porque esse é muito polêmico. E eu não sei se vai dar tempo da gente falar dele, porque eu tô com pouca bateria. Nesse outro livro aqui, Caminhos Pagãos, do Gwydion O'Hara, da editora Madras, ele também se arrisca a falar sobre o... Cadê? Eu achei que eu tinha separado. Ele faz uma pequena menção, tá? Sobre o Sabá. Sabá é qualquer um dos principais festivais sazonais do povo pagão, determinado pela posição do Sol. Então, ele é bem curto e grosso nesse livro, mas vale a pena. O livro é em um dado aqui, ó, na página 63, ele vai falar, ele vai dar sugestões do que você pode fazer no sabás e como praticá-lo, como comemorar, as cores, os temas, as divindades. Então, esse livro aqui é muito legal. Eu gosto muito desse livro. Eu tenho muita literatura assim mais contemporânea, vamos colocar assim. Porém, esse daqui é um dos livros que eu estou sempre consultando, porque ele tem figuras, ele tem umas ilustrações bem bacanas e ele é muito prático. E praticidade eu acho que para um bruxo é muito bom. Ó, ele faz comparações dos sabás com temas. Ó. Temas para os sabás. Não sei se tá focando aí para vocês. Deixa eu ver. Não vai focar. Para mim tá embaçado. Para vocês também? Ele coloca aqui, ó. Ele faz uma comparação com os planetas. Ele faz uma combinação com desejos. Ele faz combinações com as luas. Então ficou bem bacana. Esse livro é bem bacana. Eu gosto muito. Eu sempre que preciso de alguma informação, eu sei que nele eu vou encontrar. Nesse outro livro aqui, do Edain McCoy, Coven de Bruxas, formando o seu próprio círculo, ele também fala sobre os sabás. A editora é a editora Coleção Gaia Além da Lenda, editora Gaia. Cadê? Aqui, eu marquei aqui para nós, olha. Ele diz o seguinte, ó. A origem da palavra sabá é do grego sábato, que quer dizer descansar. Portanto, tá. E aí ele cita uma experiência pessoal dele aqui. Ele diz que ele não... Aqui, ó, a origem da tarará, sabatu, que quer dizer descansar. Portanto, o clã Enrenak não fazia mágica nos festivais solares, um costume ao qual ele ainda obedece. Esse costume de não fazer mágica nos sabás é seguido por muitos covens, mas outros são livres para realizar mágica como quiserem. Não existe escolha inerente certa ou errada. Então, tá vendo? Alguns grupos de bruxaria não praticam os ritos solares. Eles têm uma atenção maior aos esbás, que são os ritos lunares. Tem esse livro aqui desse autor muito interessante também. O nome do livro é o Wicca, Perguntas e Respostas, da editora Autografia. Esse livro aqui é do Magno Constantino. E ele também se arrisca a falar aqui sobre os sabás. Deixa eu pegar aqui o ponto que ele vai falar sobre os sabás. Cadê? E vocês podem deixar as dúvidas de vocês aqui nos comentários,
que se eu não conseguir responder nesse vídeo, eu vou responder em outro vídeo para vocês, tá bom? Deixa eu ver. Lembrando que os membros do canal têm acesso a conteúdo exclusivo, não se esqueçam disso. Cadê, Magno? Onde você falou sobre o sabás aqui? Acabou que eu não separei a parte que ele fala dos sabás, mas ele fala. Eu tenho certeza que ele fala. Será por que eu tenho essa certeza, né? Aqui, ó. Ele prefere chamar os sabás de celebrações, tá? Ou de festivais. Então, há 8 principais festividades que são comemoradas pelos pagãos. Aí eles são chamados de sabás. Os sabás são feriados pagãos, 4 dos quais se enquadram na época dos equinócios e outros 4 que se enquadram nos solstícios, conhecido como sabás menores. Os 4 dividem as estações, os outros 4 dividem as estações também, conhecidos como sabás maiores. Então, são 8 celebrações, sendo 4 sabás maiores, que são as mudanças das estações, um solstício, um equinócio, um solstício e um equinócio, e depois mais 4 sabás menores, que são outras vivências, outros temas dentro também dessas celebrações. Há as 4 estações, que a gente vai chamar de sabás maiores, entre cada uma delas vai ter um sabá menor. Então, parece que é difícil guardar, mas com a prática você pega isso assim tranquilamente. Então, é basicamente um mês um sabá maior, outro mês um sabá menor e assim segue, tá? Agora sim, não se esqueçam, são 8 sabás. Sabás são os ritos solares e para Esbá são 13 luas cheias. Comemora-se toda a lua cheia do mês, tá? Existem alguns grupos que não comemoram só a lua cheia. Isso é particular. Aqui na ordem mística, a gente não comemora 13 luas cheias. A gente comemora 4 esbás. Na ordem mística, a gente comemora 4 sabás e 4 esbás. Dos sabás, a gente só aproveita os sabás maiores. A gente não pratica os sabás menores. E 4 esbás. Então, fica aí com a nossa roda 8, tá? É importante também dizer que, voltando aos sabás, as datas das estações, as estações elas mudam de acordo com o hemisfério. Então, portanto, nós aqui do hemisfério sul, quando nós estivermos comemorando, por exemplo, o verão, o hemisfério norte está comemorando o inverno. Então, há essa inversão por uma questão muito óbvia, então não dá para comemorar os mesmos temas. Em pleno verão, o sol tostando e chuva caindo, porque no Brasil o verão chove muito. Em pleno verão, nós estarmos aqui invocando o Senhor da Neve. Não faz sentido algum, né? Mas há os grupos que seguem, ok? Que fazem dessa forma. Ok, eu não me sinto confortável de fazer dessa maneira e somos todos livres, cada um vai praticar o que dá vontade, tá bom? Os sabás da crença Wicca representam ciclos da vida: nascimento, crescimento, morte e renascimento. Todos os sabás são extensões dos principais festivais originais de colheita e plantio. E aí ele cita aqui sabá por sabá, tá bom? Muito bom esse livro, tá? Compensa. Compensa também. Aqui nesse outro livro da Dorothy Morrison, é isso mesmo? Dorothy Morrison? Eu achei que eu tinha... Eu achei que eu tinha pego um livro da Gerina e...
e eu não peguei. Achei que tinha pego 2 livros diferentes dela e não peguei. Mas enfim, esse livro aqui da Dorothy Morrison, A Arte, o Livro das Sombras de uma Bruxa, incluindo rituais, encantamentos e a ética wicaniana, da editora Bertrand Brasil, é um livro que eu adoro, adoro, adoro de paixão, porque ela fala sobre bruxaria de uma forma poética. Então há muitas partes do livro que ela faz poesias, rimas. E ficou bem bonito o livro. Aqui ela diz o seguinte: há 8 sabás. Soen, Yulin, Bol, Kyostara, Beltane, Lita, Lamas e Meibon, que constituem os principais festivais do nosso calendário anual. Nós os celebramos, quando ela diz nós bruxos, tá? Nós celebramos para honrar a mudança das estações e comemorar os primeiros dias de cada trimestre. Na celebração dos sabás, entramos em sintonia com a natureza, enquanto alcançamos o equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo físico, e fazemos tudo isso enquanto vivemos a nossa vida presente. O empreendimento é grandioso, mas somos perfeitamente capazes de assumir a tarefa. Afinal, essa celebração tem objetivos bastante poderosos. É importante frisar que nem todos os wiccanos celebram os sabás nas mesmas épocas do ano. Por quê? Por causa daquela razão que eu disse para vocês, tá bom? Dá para passar aqui, ó, se quiser. Tá, então, por causa daquela questão que eu disse para vocês do polo, né? Polo norte e polo sul, ok? Parece confuso, mas não é. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, desse livro era só isso que eu queria compartilhar com vocês. É um livro muito bacana, muito bom. Na celebração dos sabás, nós entramos em sintonia com a natureza. Nós alcançamos o equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual e fazemos tudo isso enquanto vivemos a nossa vida presente. Bacana, né? Isso é a bruxaria moderna. Não precisa de muita firula, tá? Basta ter um coração disponível, né? Ter vontade de fazer a coisa acontecer. Isso é o bastante. É o querer da bruxa. Nesse outro livro aqui, do Scott Cunningham, adoro o Scott também, super indico todos os livros dele. Aqui, a verdade sobre a bruxaria moderna, ele diz: os cristãos celebram o Natal, a Páscoa e um sem número de outros dias santos. Os judeus ortodoxos possuem o Hanukkah, na sua Páscoa e em outros períodos, rituais e costumes diferentes. Nos Estados Unidos, pinhas são recolhidas no fim de dezembro, ovos pintados na primavera e doces são distribuídos às crianças em 31 de outubro. Por todo o mundo, povos de diversas vertentes religiosas observam dias do ano com ritos religiosos e seculares. Todas as religiões possuem calendários sagrados. Calendários sagrados... Me perdi. Todas as religiões possuem calendários sagrados com vários dias de poder ou períodos associados a divindades específicas. Com os wiccanos, ocorre o mesmo, não é diferente. A maioria pratica rituais religiosos pelo menos 21 vezes por ano, 13 celebrações, que são as luas cheias, geralmente voltadas à deusa, e 8 sabás ou festivais solares, ligados ao deus. Alguns wiccanos se encontram em seus covens para esses ritos, enquanto outros os praticam a sós. E aí ele vai, aqui no decorrer do livro, debater item por item. Se, por um lado, os esbás são determinados pela lua, os sabás apontam as mudanças das estações. Enquanto ligados aos antigos ritos europeus de plantio e de colheita e às antigas cerimônias de caça, bem como os solstícios e equinócios, são por suas vezes chamados de dia de poder ou altos dias. E apesar de aparentemente preferir-se o período diurno para ritos solares, a maioria dos sabás acontecem à noite. E aí ele vai discorrer aqui, ele vai falar muito e eu não quero, mas fica aí a dica de leitura do Scott Cunningham, A Verdade sobre a Bruxaria Moderna. A editora é a editora Gaia.
Gaia é muito bom, né? O segundo livro já. Gaia, editora Madras, são editoras muito bons, muito boas para essas, para buscar esse tipo de literatura, tá? Agora é a Laurie Cabot, com Tom Quan, O Poder da Bruxa. Essa daqui é a terceira edição. A Terra, a Lua e o Caminho Mágico Feminino, da série Soma. E a editora é a editora Campos. Esse livro, eu tenho tanto apreço por esse livro. Tem livros que a gente sabe que se a gente perder, a gente não vai encontrar nunca mais. Esse daqui é um deles. Lembra que eu disse para vocês que ela já prefere chamar esses encontros das bruxas ou esses rituais, essas reuniões de bruxaria por assembleias. Então, olha o que ela diz. As assembleias reúnem-se em várias épocas durante o ano, decidindo cada uma delas quando e onde se reunir, de modo que seja conveniente para todos os membros. Os tempos usuais são a lua nova e a lua cheia de cada mês, e os 8 grandes sabás, ou festivais do ano. Os sabás consistem em 4 dias de festa da terra de Samhain, ou Samhain, que é o 31 de outubro, também chamado de Halloween. O Imbolc, 1º de fevereiro, o Beltane, 1º de maio, e Lammas, 1º de agosto. Os solstícios de inverno e de verão, por volta do dia 22 de dezembro e 22 de junho. E os equinócios de primavera e outono, por volta de 21 de março ou 21 de setembro. Então, lembrando que existe aquele contraponto, né, da roda sul e a roda norte. O calendário da bruxaria é chamado de roda do ano. Então, todas essas informações ficam organizadas nos livros, sempre em um tópico que vai chamar de roda do ano, tá bom? Tem coisas interessantes aqui também que eu queria passar para vocês. Cadê? O conceito de roda do ano baseia-se no princípio intuído de que o tempo e o espaço são circulares, ou seja, eles não param, eles são contínuos e sistemáticos. O estudo de Hatley Burr Alexander das cosmovisões ameríndias, no livro The World's Ring, explica como o conceito das 4 direções com delimitações do grande círculo do horizonte obedecem a uma certa lógica, fundamentada na estrutura vertical do corpo humano. A nossa compleição quadrangular reflete o nosso sentido corporal e também as percepções do mundo físico. Por outras palavras, vemos naturalmente o espaço dividido em 4 partes, a frente, atrás, a esquerda e a direita, como uma forma espacial e visual. Esse esquema é natural para se compreender a Terra e a passagem do tempo. As 4 direções, norte, sul, leste e oeste, são paralelas às 4 estações, inverno, primavera, verão e outono, respectivamente. Conforme Pitágoras e outros filósofos gregos sustentaram, os números são símbolos de ordem, e assim, a roda do ano, com as suas 4 divisões principais, facilmente subdividida por 4 pontos correspondentes, fornecem a ordem das 8 grandes festas da terra e do céu no ano das bruxas. Bonito isso, não é? Os celtas, entretanto, perceberam um padrão ainda mais simples, oculto na roda do ano. As 2 estações fundamentais de fogo e gelo, no verão e no inverno. Na tradição céltica, o ano começa em Samhain, ou Samhain, ou Samain, 31 de outubro, hoje conhecido e chamado de Halloween, que era para eles o primeiro dia do inverno. Esse dia era o momento mais poderoso para a espiritualidade céltica, pois não pertencia ao ano velho e nem ao ano novo. Estava entre os anos. Era um tempo entre tempo. Não se terminava o ano velho e se começava o ano novo. Porém, se erguia um véu entre os mundos.
As bruxas ainda não acreditam que as fronteiras entre o espírito e a matéria são menos fixas nesses momentos do tempo e que a vida flui mais facilmente entre os mundos. Os espíritos podem visitar o mundo físico, o mundo da matéria mais densa, e nós podemos fazer incursões no mundo deles para nos comunicar com os nossos ancestrais e também com os entes queridos. Uau! Muito top, né? A igreja roubou essa data, catequizou essa data, né, dos bruxos no período da Inquisição e batizou essa data como sendo o Dia de Todos os Santos, ou o Dia dos Mortos, ou Finados, né? Como você deve conhecer aí mais popularmente. A gente não pode deixar para trás o pai da Wicca, Gerald Gardner, em seu livro A Bruxaria Hoje. Esse daqui é da editora Madras e a introdução é da Margaret Murray. E eu peguei um livro dela aqui, não peguei? Eu não falei dela já? Não falei dela. Mas eu tenho um livro dela que ela fala sobre Sabá também. Aqui no livro dele, eu marquei com uma fitinha vermelha. Perguntei às minhas amigas qual era o verdadeiro significado do Sabá, e elas não sabiam. Tinham conhecimento de que os livros dizem vir de Sabásios, identificado como Dionísio e Zeus, também conhecido como judeu Oreb, deus de Sabaoth. Plutarco, Ensinos, volume 4, disse que os judeus adoravam Dionísio e que, por isso, o seu Sabá fora assim chamado por causa de Sabásios, que era uma das suas formas. Minhas amigas concordam que o culto de Dionísio tenha algo a ver com o delas. Isso fica claro em alguns rituais. Elas também leram que os primeiros judeus estabelecidos em Roma foram expulsos por causa da lei que proibia adoradores de Júpiter, Sabásios, de viver em Roma, mas não conseguem conciliar o culto judeu com delas. As que pensaram sobre o assunto têm uma teoria de que é simplesmente uma palavra tomada emprestada dos cristãos, logo que a cristandade chegou à Bretanha. Não deveria haver padres residentes no estrangeiro. Os distritos... Não deveria ou deveria? Deixa eu ver aqui. Não deveria haver padres residentes no estrangeiro. Os distritos de bruxas e os serviços para renovação de interesse seriam realizados por padres itinerantes, possivelmente aos domingos. A frase Sabbath Memphis, que quer dizer um termo antigo para o domingo cristão, ou dia do descanso, acabou se referindo a eles. Então, a palavra Sabá devia ser tomada pelos pagãos como significando uma reunião religiosa com cantos barulhentos. O termo Sabá das bruxas deve ter sido aplicado aos encontros pelos próprios cristãos como uma forma de gozação e adotado de fato como uma piada pelas bruxas, ou seja, de uma maneira pejorativa. Mas minhas amigas não dizem que isso é necessariamente verdade, apenas uma teoria de como a história pode ter ocorrido. Muito bacana, né? Então fica aí a dica, A Bruxaria Hoje, de Gerald Gardner. Esse livro aqui, ele tem a introdução de Margaret Murray, a editora Madras. Um outro livro que eu quero trazer para você é de Doreen Valente, Enciclopédia de Bruxaria. Muito bom, muito grossinho também, vale a pena. Aqui também é editora Madras, tá? Olha o que ela disse para nós sobre o Sabá. E aqui ela reservou um capítulo recheado do livro. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Uau! 10, 11 páginas falando sobre o Sabá. É muito comum que todos os livros que você pegar falando sobre o Wicca, sobre paganismo, sobre bruxaria de um modo geral, todos os livros vão falar sobre os sabás. Existem alguns assuntos que acaba sendo até
desagradável, porque você sabe que quando você vai pegar um livro, você vai comprar um livro novo, aquele livro vai estar citando aquele assunto. Que são assuntos assim muito pertinentes e necessários para todo bruxo, seja ele nível hard ou nível iniciante. Todo bom bruxo precisa saber a pirâmide das bruxas, ele precisa saber o que são os sabás, os esbás, o que essas datas representam. Então, os bruxos assim que eu conheço, né, de longa data, muitos já desistiram de comprar livros porque o conteúdo parece repetitivo, parece repetido, mas a realidade é que é sempre bom rever esses conceitos e principalmente ver esses conceitos trazidos por outros autores, outras pesquisas, outras fontes, né? Eu não vou ler aqui as quase 10 páginas desse capítulo, mas ela diz o seguinte: as bruxas celebravam e continuam a celebrar essas antigas ocasiões rituais com danças e com alegria, bebendo a saúde dos antigos deuses e geralmente organizando grandes festas. Em tempos antigos, elas acendiam grandes fogueiras ao ar livre em lugares distantes e vários covens se reuniam na noite do sabá. Hoje a gente tem uma divisão, uma polarização tão desagradável dentro da bruxaria, porque é um grupo querendo fazer melhor do que um outro, é uma tradição que é suprema, é tanta... Pense num palavrão. Que as pessoas acabaram perdendo, de fato, o que a bruxaria é. Os irmãos de arte, na verdade, é uma irmandade, então não deveríamos ter... Veja, ela cita aqui que na antiguidade os covens se reuniam, não era apenas o grupo do Magno ou o grupo do Dumbledore, etc. Eram os covens, então grupos de diferentes práticas, de diferentes liturgias, tradições, etc., se reuniam para congregar, para comungar da felicidade dos deuses, né? Das bonanças, da boa sorte, etc. Às vezes, elas se encontravam em casas que pertenciam a alguns membros do culto. É interessante que uma das mais detalhadas descrições que temos desses encontros em uma casa velha da Suécia, em um clima frio, fazia de um abrigo assim um lugar especialmente aconchegante. Em 1670, algumas bruxas suecas confessaram que o local de seus encontros, que eles chamavam de blócula, ficava localizado de uma grande campina. Lá havia um portão para a sua entrada pintado de várias cores. E aí ela vai percorrer aqui todo um caminho lindíssimo, e compensa você ler se você quer se aprimorar nesse conteúdo aqui. Eu não posso deixar de citar o meu predileto, né? Dogma, Ritual de Alta Magia, de Eliphas Levi, também editora Madras, tá? A editora do Ganeshinha. E aqui ele fala, ele escandaliza o sabá. Eu me divirto com esse cara. Aqui ele escandaliza o sabá, ele coloca assim de uma forma bem escancarada e de uma forma que quem não conhece a bruxaria, que quem não tem já uma experiência, uma vivência, uma intimidade, sai correndo. Ele diz, deixa eu ver aqui o ponto que ele começa, porque nesse capítulo ele fala de outros assuntos também, ele vai falar de Lúcifer, Satã, Cabala, ele é bem loucão, ele é bem eclético. Aqui, ó. Os mistérios dos sabás foram narrados de várias maneiras, mas figuras sempre nos grimórios e nos processos de magia. Todas as revelações que foram feitas a esse respeito podem ser divididas em séries. Então, ele classificou a forma como o sabá é apresentado em séries, tá? Em 2 séries, se não me engano. 3 séries. A primeira, as que se referem a um sabá fantástico ou imaginário, ou seja, nós vamos ter aquele grupo de pessoas que acreditam que o sabá é o maior de todos os ritos, que vai acontecer fenômenos extrafísicos, extraespirituais, etc, etc, etc. E vai, né?
mas não com os efeitos especiais de Hollywood. O segundo grupo, os que traem os segredos das assembleias ocultas dos verdadeiros adeptos, ou seja, aqueles que profanam o culto. Aquilo era para se manter em segredo, em sigilo, e ele tira selfie, ele faz vídeo, ele posta isso para todo mundo. Então esse segundo grupo é o grupo dos que conheceram o segredo, tiveram contato com o segredo, mas que profanaram. Eu falei que esse cara é louco, ele é super polêmico, eu adoro. E o terceiro, as revelações das assembleias loucas e criminosas, tendo por metas as práticas de magia negra. Esse daqui já são os insanos, né? São as pessoas que vão se utilizar desses rituais, da audiência que esses rituais trazem, que os sabás trazem, para profanar mesmo, para levar outros grupos ao erro. Essa terceira classificação são de pessoas que não têm sequer responsabilidade, compromisso com a verdade ou com a representação de um culto, que é o paganismo, a bruxaria, a Wicca, ou seja lá qual for o grupo. Então são pessoas que usurpam da fama dos sabás, das bruxas, para causarem um mal ou para realizar aí as suas insanidades, as suas maluquices em nome de um ritual ou de uma prática mística religiosa. Não é top? Eu adoro. Olha só o que ele diz. Eu adoro o livro, tá? Por favor. Então, é isso. Aí ele xinga alguns palavrões aqui também, né? Ele rasga o verbo aqui em alguns momentos. Mas é isso. Eu não vou entrar muito... tá, aqui esse ponto que é importante, que ele diz, olha só. Quanto ao termo sabá, houve quem pretendeu encontrar a sua origem em sabásios, e a gente teve isso aqui pelo Gerald Gardner, né? Lembra que ele comparou, segundo uma conversa dele com amigas, o sabá com sabásios, em homenagem ao deus Dionísio. Porém, o Eliphas Levi já diz que houve quem tentou. Outros imaginaram outras etimologias. A mais simples, no nosso parecer, é que faz proceder a palavra sabá do sábado judaico, visto que é certo que os judeus, os depositários mais fiéis da Cabala, foram quase sempre em magia os grandes mestres da Idade Média, né? Então, aqui ele traz que o conceito é mesmo judeu, justamente pelo fato de que os judeus, por terem dado início, terem sido os precursores da Cabala, aproximou as suas práticas com as práticas da magia ou da alta magia. O sábado era, pois, o domingo dos cabalistas, o dia das suas festas religiosas, ou melhor, a noite da sua assembleia regular. Essa festa, rodeada de mistérios, tinha por salvaguarda o próprio medo do vulgo, escapando à perseguição mediante o terror. Quanto ao sabá diabólico dos necromantes, era uma falsificação daqueles dos magos. Trata-se de uma assembleia de malfeitores que exploram os idiotas e loucos. Ritos horrendos eram praticados e misturas abomináveis eram compostas. Nesses sabás, bruxos e bruxas faziam sua propaganda e política, informando-se uns aos outros de modo a sustentar a si a sua reputação de profetas e adivinhos, já que os adivinhos eram consultados frequentemente e exerciam uma grande profissão lucrativa e poderosa. Essas assembleias de bruxos e bruxas não podiam apresentar e não se apresentavam ritos regulares. Tudo dependia do capricho dos chefes e do delírio dos praticantes. E aí ele vai entrar aqui mais, ele vai enveredar, ele vai falar sobre o Maleus Maleficaram e por aí vai, né? Sobre o Martelo das Bruxas. Mas é isso, fica a dica também. Esse livro é muito bom, ele parece complexo no início, mas depois a luz chega. Você só precisa entrar em sintonia com o escritor, né? E entender que ele é bastante sarcástico nos seus comentários e tudo mais.
E por fim, e não menos importante, né? Eu peguei esse livro aqui dessa escritora contemporânea, Ed Van Feel, Wicca, Já Não Se Fazem Mais Bruxas Como Antigamente. E aqui ela fala o seguinte sobre os sabás. Na tradição wicana, a escritora eu não falei editora, né? A editora é a Linhas Tortas. E ela diz o seguinte: na tradição wicana, nós temos dias especiais chamados de dias de poder. São momentos em que os portais são abertos ou que as forças místicas ficam mais próximas da Terra. Há uma grande confusão com essas datas. Eles foram criados por um povo que viveu no hemisfério norte e a grande maioria dos livros foi simplesmente traduzida e não adaptada, o que causa dúvidas principalmente nos brasileiros. É importante, eu trouxe a Ed Van Feel porque ela foi quem facilitou esse diálogo e esses conceitos americanizados da Wicca ou da bruxaria aqui para o Brasil. Então, ela interpretou, ela fez adaptações, vai ter uma corrente de bruxos que vão dizer que ela fez mistureba, que ela se perdeu, que isso não é Wicca e blá blá blá, mas de fato ela facilitou a compreensão, né? Ela esmiuçou algumas informações que pareciam complexas, principalmente de alta magia. Se você pegar os livros dela, assim, quem é seguidor desde a primeira Wicca, das revistinhas de banca, até os livros mesmo editoriais, você vai perceber que há uma evolução, ela não parou no tempo, né? E ela solta alguns fundamentos importantes, algumas coisas importantes que os bruxos inteligentes vão pegar. Como escritora, ela é muito didática e como jornalista, ela é incisiva nos fatos e na pesquisa. Então, isso eu acho que tem todo um diferencial na hora de expor uma ideia e um argumento, né? Os sabás datam a passagem dos equinócios e solstícios, que variam a cada ano. Assim, você vai encontrar datas ligeiramente diferentes em diversas fontes. Agora, vamos à confusão. Alguns dias de poder estavam relacionados com as passagens das estações, tornando-as diferentes para nós aqui no hemisfério sul. O problema é que essas mudanças causam algum choque, especialmente porque a Igreja Católica utilizou algumas dessas datas para os seus dias de poder. O Natal, por exemplo, é Iule, que deveria ser o inverno, mas para nós aqui cai no verão. A noite dos antepassados, o Samhain, Halloween, Ai, meu celular está acabando a bateria. Já já eu encerro. A noite dos antepassados, Samhain ou Halloween, comemorado no dia 31 de outubro, no hemisfério norte, no hemisfério sul é o Beltane, ou Beltane, que é comemorado no dia 30 de abril. Mas a igreja utilizou a noite dos antepassados para sua véspera de Todos os Santos e também a véspera do dia de Finados. E é isso. Então, muito didático, né? Ela simplificou a coisa para nós. Deixa eu correr antes que a live caia, porque o celular está descarregando. Aguenta aí. Deixa eu achar uma tomada acessível para a gente poder concluir essa parte. Foi? Deixa eu ver se está carregando. Está carregando. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live. A ideia é fazer mesmo essa revisão de literatura para que vocês vejam na perspectiva, né, de vários autores diferentes o que eles trazem. E o meu objetivo principal era mostrar para vocês que, por mais que há divergências entre grupos, nesse ponto eles convergem, nesse ponto eles se encontram e falam quase que o mesmo idioma. Embora vai mudar as práticas, a ritualística, a liturgia, a ideia, o conceito basicamente é o mesmo. É um encontro onde os bruxos, os pagãos,
vão se reunir para celebrar a vida, as estações, os ciclos, as fases sazonais, né? E os ciclos das nossas vidas também. Nascimento, a vida adulta, esses ritos de passagem todos que nós, seres humanos, estamos submetidos. Então eu acho bem positivo que você, sempre que você for pegar um conteúdo, um assunto, que você mescle com outros autores, para você não se tornar um bruxo bitolado, que só lê um determinado autor e aí você acaba virando meio que um robozinho, porque você só tem aquela visão sobre aquele assunto. E é sempre bom você aí fazer esse mix de informações para que você tire as suas próprias conclusões e execute aquilo que melhor convier com a sua realidade, com a sua necessidade e principalmente com as suas condições, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Namastê, axé, shalom. Eu sou o Bruxo Mago Magno Constantino e peço que se inscreva no meu canal, no Bruxo e Mago Magno Constantino, algo assim, é só jogar lá que você me encontra. E torne-se membro do canal também. Os membros do canal, eles têm acesso a vídeos exclusivos. Tá mais barato do que Netflix, então compensa. Vem aprender magia comigo, feitiçaria, bruxaria, paganismo e tudo que é rituais. Eu conto com a sua presença. Compartilha, curte. Se você gostou, deixe aí os seus comentários também. Se tem dúvidas, deixe os seus comentários. Nosso grupo do WhatsApp, Sala Mística, tá bombando. Só falta você. É só pedir aí o link para você poder entrar no grupo. Você vai passar por uma entrevista prévia antes e em seguida você se apresenta e já tem acesso ao grupo, onde cada dia é diferente, nós temos um tema e esse tema é sempre um conceito novo, com práticas, com rituais. Vale super a pena você fazer parte com a gente. Então, forte abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.